Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo nosso bate-papo. Me chamo Felipe, sou um dos sócios da Mister Liber, corretora de seguros, especialista em vida e previdência. E hoje a gente está aqui numa mesa para um bate-papo família. Estou aqui com a minha irmã Gabi, estou com o Oi, meu tudo pai, o bom? Josos, e a gente Olá, discutir um Felipe. pouco sobre seguro de vida. Então, se apresentem. Eu sou a Gabriela, eu sou especialista em cobertura profissional e Eu sou o Josusmar Souza, há tanto tempo no mercado, 41 anos de mercado. Tenho a honra hoje de estar dividindo aqui o bate-papo com a Gabriela e o Felipe, meus filhos. Inclusive, temos grandes histórias, porque eles estão na corretora em alguns momentos, principalmente quando estavam no berço. Isso nós vamos estar debatendo, conversando com vocês, contando alguns cases de sucesso também, não é? Sim. Então, fiquem à vontade Legal. para fazer perguntas, para a gente bater um papo, né? Sim, Hoje é família, sim. família, Então, família Porto Seguro. então vamos começar com uma pergunta. Quem é seu filho favorito? Brincadeira. Mas eu sei que sou eu, obviamente. Mas brincadeira. Pai, vou dar licença agora, vou chamar você de pai, não de Josos, profissionalmente como eu te chamo. Para fazer algumas perguntas. E a primeira, eu acho que para todo mundo saber, como que começou a sua história? A minha história, Felipe, começou com seguros em 1984, quando eu recebi o convite para trabalhar em uma corretora de seguros. E eu estava, na época, eu entrei como agente de vida individual, Avenida Rebouças 2133. Você tinha quantos Eu anos? tinha 21 para 22 anos e automaticamente o que aconteceu comigo naquele dia foi mágico, porque eu entrei por uma necessidade. Eu precisava ganhar dinheiro, porque na época eu namorava, que seria futuramente a sua mãe, a Simone, e eu queria dar algo que fosse necessário para ela, né, para poder tirar da casa dos pais, mas acima de tudo porque eu morava com dois irmãos e eu tinha que ajudá-los também. Então eu entrei com muita necessidade. Isso foi em 1984, agosto, 1º de agosto de 1984, que foi para mim um marco, não é? Foi um marco na minha vida. E trabalhando com um produto que na época, seguros em geral no Brasil, significava menos de 1% do PIB. E eu lembro que as pessoas me perguntam, você vai entrar no mercado que ninguém compra, que ninguém quer, né? E eu falei, olha, então eu estou vendo como oportunidade, porque já que ninguém quer, vamos fazer crescer esse mercado. Sim. Não é? E de lá para cá, durante esses 41 anos, pouco cresceu. Apenas 6% hoje do produto interno bruto do PIB significa seguros gerais no Brasil. É uma Então, olha maravilha. as oportunidades que nós temos e que agora vocês têm, É um não é? mar E que o azul. mercado tem no Brasil. Então, ainda significa muito pouco. É incipiente a penetração de seguros no Brasil. Sim, sim, sim. E, bom, falando do seguro de vida, né? Mudou muita coisa de um tempo para cá. E acho que tem uma pergunta que você estava fazendo agora, né, Gabi? Por quê o O, seguro gran... de vida? o porquê seguro de vida, quando eu entrei foi para ganhar dinheiro, por necessidade. Né? Então eu vendia aí 20, 25 seguros de vida por mês, fazendo um trabalho porta a porta. Né? Só que em junho de 1986, quando eu paguei o meu primeiro sinistro de vida, e na Vila Pires, lá em Santo André, quando a esposa do cliente pegou o cheque, naquela época era o cheque. Então ela pegou o cheque na mão e ela olhou para o cheque e automaticamente ela olhou para os filhos. Né? Ela olhou, tinha dois filhos pequenos lá, e ela olhou para eles e falou, esse cheque aqui vai pagar o açougue, esse cheque aqui vai pagar o supermercado, esse cheque aqui vai pagar o plano de saúde, esse cheque aqui vai pagar a escola das crianças, para que um dia eles se formem. Puxa vida, aí falou o nome do segurado, ele nos amava. E aquilo
foi mexendo comigo, foi dando, ela servia um café para mim, na época eu tinha um Fusquinha azul, e ela serviu o café e Sim. aquilo mexeu muito comigo. Sim. Porque a partir daquele momento, eu não vendia só por necessidade, eu passei a vender também por amor. Porque eu vi que o seguro de vida, ele transforma a vida das pessoas, ele transforma o legado das pessoas. Sim. Porque através daquele cheque transformou aquela família. Sim. Não é? Não foi só a indenização, mas foi a consequência, a sequência de vida que eles conseguiram ir para frente, o legado. Porque mais futuramente, aquela criança que estava brincando veio visitar a corretora Sim. e Eu era um lembro. médico. Eu lembro. Né? E era um médico. E esse médico falou, graças àquele cheque que o senhor entregou, o senhor deu sequência ao legado do meu pai. Só que ele não sabe que o pai não queria fazer. Não é? O Nossa. pai, na Avenida Rebouças, na clínica Rebouças de Fraturas, ele não queria, mas eu fui muito chato, porque ele era a 8ª, 9ª visita que eu tinha recebido não. Então, quando ele falou, não, eu não quero seguro de vida, tal, isso, e eu falei para ele, então o senhor assina aqui um termo de consentimento que o senhor está deixando sua família inteiramente desprotegida. Porque caso sua esposa venha reclamar de mim, da minha incompetência, eu tenho que mostrar, falar, olha, não foi minha vontade. Aí ele falou, não vou assinar. Eu falei, então não saio daqui sem o termo ou a sua apólice. Sim. Aí ele falou, então, você é muito chato, então vamos fazer isso daí. Ele acabou fazendo, só que na Copa de 86 ele bateu o Monza dele, veio a falecer, e eu fui levar o cheque de indenização à família. Isso para mim foi a mudança, foi a virada de chave, foi o grande significado da minha vida, que através do segurado dou significado para a minha vida, protegendo os inocentes, que eram aquelas crianças. Foi aí que teve a grande virada, Felipe. Sim. Tá? Isso foi em 86, na Copa de 86. Eu nunca vou esquecer a Copa de 86, pelo gol do Maradona, não é? Aquele gol de mão, e principalmente porque mudou a minha vida profissionalmente, de venda de 25 a 30 seguros por mês de vida para 70, 80, porque eu passei a amar aquilo que eu estava fazendo e dar um significado maior ao segurado. Sim. Não é? Porque a pessoa mais importante para mim é a família do segurado. Sim. Então eu passei a ter muito amor naquilo que eu estava fazendo. E é legal porque você vê que o que mudou a vida do seu segurado, do seu cliente, mudou a sua também. Você gerou um propósito para você na sua carreira a partir daquele momento. Sim, exato. E uma coisa que você falou que é legal, que é sobre a gente ser chato. Né? A gente como corretor, como assessor, como vendedor de seguro de vida, Sim. ser chato, né? E uma das coisas que eu vi, eu acho que é legal a gente falar do MDRT também, que é um dos pontos, umas coisas que a gente aprende lá também, que eu aprendi muito com você, que é que a gente é chato, sim, a gente é chato, mas tem um motivo por isso, que o produto, a importância do produto que a gente trabalha é que nós não deixamos ninguém para trás. Então é por isso que a gente é chato. É que a gente faz questão de ter aquela família. Todas as famílias contam, todas as pessoas contam. Seja o filho, seja o próprio beneficiário, desde coberturas em vida, coberturas por morte. Então, até Gabi, você que é uma especialista na parte de cobertura profissional, se você também puder falar um pouco de coberturas, né? Perguntar, acho que fazer alguma... Eu acho que a maior importância desse tipo de seguro que a gente vende é a consciência que a gente cria na pessoa. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem noção da importância que é ter um seguro de vida. Eu vou pagar por uma coisa que eu nunca vou usar. Muitas vezes as pessoas elas não entendem realmente qual que é a função do seguro de vida. Porque dentro dessa proteção, a gente consegue oferecer diversas proteções. E a gente poderia falar um pouquinho aqui sobre cada cobertura. Sim. Sim. Né? E a gente poderia começar falando qual que é a cobertura que, no seu ponto de vista, é mais importante hoje. Sim. Eu acho que começar pela cobertura básica, né? Que é a morte. Né? Então, a morte... O que você diz para aquele cliente, para aquela pessoa, né? Que se recusa a fazer um seguro de vida? Olha, eu vou colocar um exemplo, né? Porque
tantas reuniões, se a gente for catalogar as reuniões que nós fizemos ao longo desses 41 anos, né, eu lembro de um segurado que falou exatamente, olha, eu não acredito em seguro de vida, eu não quero seguro de vida, falou um nome pejorativo, e eu falei para ele, olha, então vamos fazer uma analogia simples. Eu acho que sempre o colega corretor ele pode utilizar metáforas para poder conscientizar o cliente, criar uma necessidade nele. E o cliente só vai fazer o seguro de vida a partir do momento que você se preocupa com ele. Se você estiver preocupado só com o seu bolso, ele não vai comprar nada de você. Exatamente. E eu simplesmente falei para o cliente o seguinte, então você está dizendo que não quer fazer seguro de vida, que você não acredita em seguro de vida e que os seus filhos não merecem o seguro de vida. Então vamos partir de uma outra maneira, eu falo para ele. Vamos analisar que você vai chegar aos 60 anos, você não quis o seguro de vida e você, por algo do destino, você hoje está numa cadeira de rodas, vale para eles também, então, não cuidar de você? Não é? Então, ou seja, o que você está dizendo é que você não quer cuidar deles. Não é? Então, muitas das vezes, a pessoa fala que não quer um seguro de vida. Então eu pergunto para ele, então a tua ideia é que quando você morrer, teus filhos morram junto? Exato. Como se fosse os faraós, não é? Que quando morria tinha que levar todo mundo junto para a câmera lá Pras com pirâmides, ele, para as pirâmides, não é? Então, mais ou menos é essa a ideia, quando você morrer, você quer que teu filho, tua família, tua esposa, teus netos vão tudo junto com você, porque você não teve oportunidade, não quis cuidar deles, porque o seguro de vida é cuidar do próximo. Exato. Não é? Então isso é uma coisa que eu respondi para ele, e ele ficou pensando. Não é? Eu falei, então você vai chegar, tá numa cadeira de rodas e você não vai querer que teu filho cuide de você, porque você não cuidou dele. Exato. É mais ou menos por aí. E ele pensou, quando você faz o cliente pensar, você faz ele ter uma consciência, você tem um papo, você tem uma conversa honesta com ele, ele reflete. Ele Sim. pode não fazer. Ele pode não fazer. Eu não tive 100% das minhas reuniões que o cliente fez, mas aqueles que o fizeram são agradecidos até hoje. Sim. Não é? Essas pessoas agradecem, porque o seguro de vida, como a Gabi falou, nós temos a cobertura profissional, o nome que nós criamos, Gabriela, cobertura profissional, por quê? A cobertura básica, que é o seguro de morte qualquer que seja a causa. Depois vem a parte da invalidez. A invalidez por acidente, a invalidez por uma doença. Depois entra a parte principal, um acessório que nós criamos, que foi o seguro de majoração de membros, que é o instrumento de trabalho, porque nós trabalhamos, gente, com profissionais liberais. Médicos, dentistas, advogados, engenheiros, mas principalmente o médico. Então ele tem um instrumento de trabalho. E eu lembro de um doutor do Hospital Samaritano que falou o seguinte, olha, vocês têm um seguro para tudo, tem seguro para carro, para casa, para tudo, mas vocês não têm um seguro mais importante para mim, foi no início da minha atividade, que é o seguro das minhas mãos, o movimento de pinça, o indicador, o polegar, as mãos, a vista, porque se eu perder uma mão, um indicador, eu vou vender cocada no Gonzaga. Ele era um microcirurgião das mãos. O dia, garoto, que você tiver esse seguro, você traz que eu vou fazer o pessoal do hospital fazer com você. Ali no Samaritano, na Conselheiro Brotero. Aí nasceu a majoração de membros. Não é? Depois um outro dentista, Dr. Antônio Carlos Bombana, falou, vocês têm seguro para tudo, mas não tem o seguro mais importante para o dentista, para o médico, para o profissional liberal. Nós não recebemos fixo. Nós necessitamos muito de um seguro que se eu ficar doente, se eu sofrer um acidente, eu não preciso morrer para receber. E aí nasceu o DIT, diárias de incapacidade temporária, o lucro cessante, né? A perda de renda, pode dar o nome que for, Exato. mas é aquele seguro que garante o pagamento de 97 despesas que um profissional liberal tem. Exato. Quando nós apresentamos a lista de 97 despesas, a grande pergunta é, Doutor Felipe, você tem uma máquina na sua casa
que você aperta todo mês quando eu faço o check-up financeiro. É um formulário que nasceu em 2010 através do Humberto, um grande amigo, Sardenberg. Quando você tem, a gente sabe quanto ele tem de despesa por mês. Eu faço essa pergunta para ele. Se você tivesse uma máquina que você aperta um botão e lá sai 50 mil reais todos os meses, qual seria a providência que você teria para proteger essa máquina? De um arraio, de uma queda, a empregada bateu com a vassoura, quebrou. Aí, sabe sabe a resposta que ele dá, Gabriela? Eu faria um seguro. Eu faria um seguro. Aí eu falei, tá, e quem é a máquina de fazer dinheiro da sua casa? Aí ele fala, sou eu. O que você tem para se proteger? Não é? Então, é uma maneira muito simples de você conscientizar o cliente, porque ele é a principal fonte de renda. Então, se ele não cuida dele, é como o meu médico que operou o meu coração, ele, inclusive, no prefácio do livro que eu escrevi, ele fala exatamente isso, que o profissional de saúde que não cuida de si próprio, como é que ele vai poder cuidar do paciente? Exatamente. Não é? Como é que ele vai ter a coragem de cuidar de um paciente se ele não cuida dele mesmo? Através de um seguro, que ele não tem uma proteção. Porque hoje nós temos tantas proteções. Falei da cobertura de morte, qualquer que seja a causa, da majoração de membros, do lucro cessante, ou seja, do DIT, de áreas de incapacidade temporária. Agora tem também, agora na Porto, nós já temos a luta foi tanta para ter o responsabilidade civil profissional, tá? Que é uma coisa basicamente obrigatória nos Estados Unidos. Sim. E aqui, hoje, é essencial. Não é? Há mais ou menos um mês atrás, o presidente americano, num discurso deles lá, de um speech dele sobre saúde e tal, tudo, estava comentando com o pessoal da saúde americana. E a terceira causa-morte nos Estados Unidos é o erro médico. Sim, sim. O malpraxis. Então, veja bem, a necessidade hoje da proteção, inclusive de responsabilidade civil profissional. Sim. E uma coisa que você comentou, eu acho que é importante a gente colocar aqui também, que já que estamos na Porto, quem criou o departamento de vida e quem criou o principal produto, que é o vinho individual da Porto, foi você. Que inclusive agora saiu um livro seu, que é o Proteção Vital, falando sobre como você desenvolveu e quais as coberturas que você adiciona. E esse processo de criação, que eu lembro que foi, eu era pequeno na época, mas que você startou isso hoje. Foi o que aconteceu foi em 1994 para 95, eu fui convidado para trabalhar com a Porto. Sim. A Paula Barbúcia, um grande anjo, né? Uma pessoa espetacular, fez um convite para mim trabalhar com a Porto. E eu falei, olha, Paula, eu só trabalho com vida, eu não trabalho com automóvel. E no outro dia ela teve lá na corretora levando algumas coisas de viagem, né? Ela falou, Josi, eu não vim falar de seguro, eu vim falar sobre viagem, que eu vi que você gosta, tem uns badulaquezinhos em cima da mesa lá. Era, na época, até falando para vocês dois aqui, era um conjunto, uma sala comercial de 21 metros quadrados na Avenida Faria Lima, onde a gente estava começando a montar a Mister Liber, foi aí que nasceu a Mister Liber, porque a corretora que eu trabalhava virou seguradora. E eu criei a Mister Liber para ser a corretora cativa dessa seguradora. Mas as seguradoras descobriram a Mister Liber. Não é? E foi aí exatamente que, quando eu falo que ajudamos a criar, não foi o Josos que criou o departamento de vida, ele ajudou com ideias, com produtos, não é? Em 1994 para 95, quando nós aceitamos o desafio, quando ela chegou e falou assim, eu queria que você fosse conhecer a Porto Seguro. Falamos de viagem, não falamos de produto, não falamos de seguro, nada. Aí ela veio falar de viagens, no outro dia eu estava junto com ela, junto com o Gabriel Portela, aonde eu fiquei conhecendo o departamento de vida. Tinham 7, 6 pessoas, né? Na época, o Marcos Falcão, aquele pessoal todo. Porque eu sou de uma época muito antiga na Porto, Felipe. Eu tive mestres que me apoiaram, me ajudaram, o Sabino,
o Marco Antônio Vettori, o Pomaroli. Então, o Pomaroli era do automóvel. O Sabino, para mim, era o grande construtor de pessoas. Ele sabia fazer. Você ia na Porto, em Campinas, era um perfil. Você vinha na Porto de São Paulo, era o mesmo perfil. Sim. Então, ele tinha uma coesão com as pessoas. O Montoro de Santos, pessoas maravilhosas. Então, quando nós iniciamos esse projeto eu fiz uma previsão no dia 17 de março de 1995, que em 25 anos, até 17 de março de 2020, a Porto estaria vendendo mais seguro de vida do que automóvel. Nossa. Só que aconteceu isso antes, em 2017, quando o mercado Exatamente. virou e passou a vender mais seguro de vida do que automóvel. Sim. Não é? Então, hoje, quando eu entrei a Porto Seguro, nesses 80 anos, né, é um número glorioso, nós temos 31 anos a Mister Liber. Sim. Então, há 31 anos nós trabalhamos com a Porto. Sim. Tinha menos de 1 milhão de segurados. Menos de 1 milhão. Não é? E a grande previsão, eu lembro que o Marco falava assim, um dia a Porto vai ter 1 milhão de segurados. E vai ser responsabilidade de vocês, que eram nós, corretores. Não é? E, de repente, hoje tem 18 milhões de segurados. Sim. Então, isso é a grande força da marca, a grande força da credibilidade, porque a Porto é uma empresa muito admirada no mercado também. Sim. Não é? E eu acredito que, quando a gente fala hoje do seguro de vida, em 2000 quando veio a pandemia, em 2019... o brasileiro descobriu uma coisa incrível, descobriu que ele pode morrer. Até 2019, ele tinha um complexo de Highlander. Ele achava que não ia acontecer nada, Sim. que nunca ia morrer, nunca ia acontecer nada com ele. E, de repente, ele descobriu que poderia. Então, o seguro de vida ficou em evidência. Sim. Hoje, é a garota dos olhos de todas as seguradoras. Sim. A gente vê pelo movimento, o último movimento que tivemos em Miami, no MDRT, com 300 brasileiros ávidos a querer aprender, a querer cada vez mais conhecimento, não é? Porque o seguro de vida é o seguro mais vendido no mundo. Sim. Não é? Aqui no Brasil, funciona por ciclos, né? Então, durante 40 anos foi o seguro de automóvel. 40 anos o seguro de incêndio. Sim. E agora entrou o seguro de vida, Sim. que vai até 2045, é o boom do seguro de vida. Sim. O corretor que não aproveitar isso, infelizmente, né, temos hoje 40 bilhões de dólares em cima da mesa. Esse dinheiro é de quem chegar primeiro. Sim. Né? Então temos muito a fazer, porque o seguro de vida hoje no Brasil eu falo do seguro de vida individual, que é aquele que nós trabalhamos, né? E quando nós iniciamos a Mister Liber, quando a Paula entrou naquela sala, você, Gabriela, você tinha 2 anos. Você, Felipe, você tinha 4. E vocês estavam dentro de um berço, porque a gente não tinha com quem deixar vocês. Uhum. E o berço estava cheio de veda-rosca, porque Sim. você brincava de Homem-Aranha, era o seu brinquedinho lá, era o Homem-Aranha. Então a Paula entrou, viu aquilo ali, né? E falou, puxa vida, sua esposa atendendo o telefone, você saindo para vender e seus filhos aqui. Então, vocês praticamente foram os primeiros, né? Eu acho Sim. que Era como se fosse um... Por favor. eu acho que esse é o grande diferencial da Mister Liber. Agora, falando um pouco da Mister Liber, por que a nossa corretora teve tanto sucesso? A gente tem uma empresa familiar, a nossa corretora ela é familiar, nós somos corretores especialistas e a gente vive aquilo que a gente vende. A gente realmente acredita nisso. E por que muitas pessoas hoje não contratam esse tipo de seguro? Porque elas têm medo, porque elas não sabem como acionar. Qual que é o nosso diferencial? Você está comprando com pessoas que elas são especialistas. Você não está comprando com uma pessoa que trabalha num banco, que precisa bater uma meta, por exemplo. Então, assim, Sim. quando você precisar usar, você vai ligar no 0800. Qual que é o nosso diferencial? A gente tem um setor de sinistro que ele dá total respaldo aos nossos clientes. Sim. Então, eu acredito que, assim, a pessoa, quando ela entra lá, quando ela é um cliente, ela vai lá tomar um café com a gente, ela passa a entender que ela faz parte da nossa família. Uhum. A gente já teve diversos clientes que vão com os filhos lá para agradecer.
E é muito interessante isso que você está falando, Gabriela, pelo seguinte, porque, veja bem, quando o cliente entra, ele se sente totalmente protegido porque é a casa do seguro dele. Exato. Não é isso? Então ele vai ver o departamento de automóvel, ele vai ver o departamento de sinistro, ele vai ver o departamento de responsabilidade civil profissional, ele vai ver o departamento jurídico, onde tem os advogados para esclarecer dúvidas, esclarecer procedimentos que ele pode fazer. Um médico, por exemplo, Felipe, ele precisa de um termo de consentimento e às vezes ele não tem. Exato. Então vocês podem fazer o termo de consentimento para mim, porque existem milhares de termos de consentimento. E ele necessita, o cara vai operar uma falange de um dedinho, ele precisa de um termo de consentimento, é personalizado. Então isso que você está falando tem muito critério. Sim. Não é? É o conhecimento que quando o cliente entra, inclusive na sala redonda, onde nasceram o produto da maioria das seguradoras hoje no Brasil, referente ao DIT, diálise de incapacidade temporária e majoração de órgãos, antigamente era lotada de troféu. Lotada de troféu. Tirei todos, coloquei tudo na parte de fora. Por indicação de um mentor seu, Felipe. Sim. Que foi o Tony Gordon, lá da Inglaterra, lá de Leeds. Porque ele falou assim para mim, veja bem, o cliente, ele não está preocupado com a quantidade de troféus que você tem. Ele está preocupado se você cuida bem da sua família. Não é? Então, ao invés de você colocar troféus na prateleira do seu escritório, coloque fotos da família, coloque fotos do seu neto, coloque fotos da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. Então, se você é estratégico, pode perceber, Sim. aquela parte de trás da mesa, ou seja, da cadeira que nós utilizamos, só tem fotos da família. Não é? E quando o cliente entra, a primeira coisa, ele bate o olho e ele vê lá. Ele fala, caramba, se esse cara cuida da família, se esse cara cuida das pessoas, ele vai cuidar de mim. Sim, e mostra a prioridade, né? Porque quando você chega e você vê que aquela pessoa, o foco dela é a família dela, não os troféus, ela sabe que você não está cuidando dela por causa de uma comissão. É isso. Você está cuidando dela por um propósito. E essa é a sensação que dá. Tanto que quando você entra na Mister Liber, você entra na corretora, a primeira coisa que todo cliente, toda pessoa nova que entra, ela fala, poxa, isso aqui é uma casa. Isso aqui parece uma casa da minha família. E aí ele vê de fato que as salas são quartos, eram quartos de família. A gente manteve essa estrutura e dá essa essência, né? Tanto que nós visitamos o cliente. E tem uma história. Aquela casa tem uma história, Felipe, porque em 2011, quando teve o grande tsunami, né, nada acontece por acaso, lá no Japão, e destruiu tudo. Não é? Uma das cidades, se eu não me engano, foi Nagoya. O proprietário da época, aquela casa era alugada, o proprietário da época chegou e falou assim para mim, Josus, é o seguinte, aconteceu uma catástrofe, destruíram minha cidade, Nagoya, tal, tudo, e eu vou precisar vender um dos imóveis que eu tenho no Brasil. Eu queria te ofertar, porque o dinheiro desse imóvel vai para reconstruir a minha cidade. Eu falei, olha o povo japonês, que nobre. Sim. Não é isso? Que nobre. Aí eu falei, eu vou te vender por tanto, você, né? E eu falei, puxa, eu não tinha esse dinheiro na época. Eu falei, então quer saber? Eu vou fazer um empréstimo. Mas eu vou comprar porque esse dinheiro tem uma causa nobre. Essa casa tem uma causa nobre. Né? E foi aí exatamente que nós, em 2011, fizemos um esforço muito grande e, obviamente, ainda não existia a Porto Bank. A Porto Bank, não é? Mas a Porto Seguro foi a seguradora que, na época, nos ajudou. Não é? Então, é um termo de gratidão porque nós andamos sempre juntos, junto com a Porto Seguro, que esse era um pensamento que eu vejo que foi herdado pelo Jaime, agora está sendo pelo Bruno também, que era do seu Abrão. Né, o seu Abrão, que era exatamente, Garfinkel, exatamente, que era tipo assim, falar no comecinho da Porto, né, o que você está precisando, agora tem uma meta para bater. Não é? Então isso era muito bom, por quê? Porque o corretor, ele tinha um porquê, tinha um sonho, tinha que buscar algum propósito. Não é? E o grande propósito nosso foi alcançado com a ajuda da Porto Seguro também. Sim. Então, indiretamente, a Porto também ajudou Nagoya. Sim. Entendeu? A reconstrução daquela cidade que foi destruída. Não é? E nos ajudou também com adquirindo a casa do seguro.
Não é? Quando vem corretores de fora do Brasil, durante muito tempo, os corretores do Brasil alugavam vans para passar uma semana na Mister Liber, Sim. para conhecer como é que a gente Até hoje, trabalhava. né? Pessoas vão. Isso, exatamente. Agora estão vindo os americanos. Está vindo o pessoal de Dubai, está vindo o pessoal dos Estados Unidos, para conhecer a nossa forma de trabalhar. Sim. Né? Teve o Joey Jordan lá, teve o Sanjay Tolani, e eu gostei Exato. quando ele falou, aqui é a meca do seguro. Foi. Não é? Aqui é a Seguro de vida. meca do seguro de vida, exatamente. E eu fiquei honrado na brincadeira que ele fez, mas ele colocou, porque lá se respira seguro de vida, Sim. lá se respira proteção, lá se respira amor. Sim. É isso que é a Mister Liber. Né? Sim. E graças a Deus, o meu legado, estou passando para vocês. Sim. Né? E que vocês passem para os filhos de vocês também. Então hoje eu estou mais como conselheiro, mas tenho muita história para contar. Sim. E metáforas também para ensinar para o mercado. De como se trabalhar o seguro de vida. É impossível não vender seguro de vida. Você pode contar pelo menos 2 metáforas? Posso contar uma das metáforas, quando eu falo da majoração de membros, né? As pessoas falam, mas o que é majoração? Aí eu falo, um exemplo, um médico, né? Eu falo, olha, um médico como você, né? Eu tinha uma Lamborghini, você está elevando ele. Tinha uma Lamborghini, tinha um Ferrari, e de repente aconteceu algo com ele que foi um desastre. Um acidente. Um acidente. E ele perdeu a sensibilidade das mãos. Então, quer dizer, ele não pode mais fazer seguro. Não pode mais fazer atendimento. Então, de quem que eu estou falando? Quem é esse médico? Posso falar? Pode, todo mundo claro. conhece. Todo mundo conhece todo esse mundo médico. conhece Todo esse mundo médico. conhece. Quem é? Doutor Estranho. Doutor Estranho, exatamente. Agora, doutora Gabriela, o Doutor Estranho tinha a Marvel, tem o Stan Lee por trás. Foi o grande seguro da vida dele. Agora, quem é o seguro que você tem? Quem é a Marvel que você tem caso ocorra alguma coisa com as suas mãos? Você não tem. A partir de hoje você passa a ter. Não é? Você passa a ter o Josos, você passa a ter a Mister Liber, você passa a ter a Porto Seguro. Não é? Então essa é uma metáfora de uma maneira leve. Você está usando um exemplo de um personagem da Marvel que perdeu a sensibilidade das mãos, não precisou perder a anatomia. Não é isso? Então essa seria uma das... Isso é muito legal, porque nós trabalhamos com um produto intangível, né? Sim. E com esses exemplos, essa metáfora, você consegue tangibilizar o seguro. Consegue transformar, né? O seguro não tem cheiro, não tem cor, mas a partir do momento que você cria algo desse estilo, você consegue facilitar o entendimento. Porque o cliente, muitas vezes, ele é sinestésico, né? Ele gosta de tocar, ele gosta de sentir, e dessa forma você faz ele sentir o que é o seguro de vida, de fato, né? Porque, na verdade, é um dinheiro para entrega futura. Sim, sim, porque 10% da população brasileira compra por audição. Sim. Ok? Então ele vai escutar, ele vai comprar. Sim. Apenas, como é que eu posso falar para você? 40% compram porque são visuais. Agora, 50%, a grande maioria, compra porque é sinestésico, ele gosta de tocar, ele gosta de ver. Sim. Então, por isso aquele material tão especial que nós fizemos, porque o cliente pega na mão, ele olha, é como se ele entrasse dentro da cobertura profissional, como você falou, do seguro de vida. Ele passa a tangibilizar. Agora, falando em tangibilizar, vocês são exemplos vivos do benefício que é a cobertura de seguro de vida. Sim. Além da gente comercializar o seguro de vida, nós tivemos uma experiência que foi a perda do meu grande amor, a minha esposa. Durante 42 anos nós convivemos entre namoro, noivado, casamento. E a grande surpresa foi exatamente quando houve um infortúnio, um infarto. E, de repente, vocês, o Davi, que é o irmão caçula de vocês, falou assim para mim, pai, tem alguma coisa errada. Eu falei, o que aconteceu, Davi? Ele falou, caiu um dinheiro na minha conta que eu acho que o banco depositou errado. E eu falei, não, esse foi um presente que a sua mãe deixou para que você se forme, para que você siga a sua vida, para que você construa seu núcleo. Né? Hoje você já tem o seu núcleo com a Bia e o Fred, meu neto querido. Hoje a Gabi já tem o núcleo dela com o Gustavo, com o Bento, meu neto querido também, com a Isa. Então, o que acontece? Tudo isso vocês têm
eu queria saber de vocês a experiência que vocês tiveram quando nós descobrimos todas as apólices e tudo aquilo que a sua mãe deixou para vocês. Essa prevenção que ela teve de protegê-los ainda em vida, não é? E depois da partida dela... Sim. Eu acho que uma das dúvidas, assim, até objeções que eu tenho dos meus clientes eu não preciso de um seguro de vida, eu não preciso fazer um seguro de vida, eu tenho meus investimentos. Eu não vou precisar disso. E eu acho que essas pessoas nunca tiveram que fazer um inventário. Porque uma das questões sobre o seguro de vida é justamente isso. A liquidez, ela é imediata. Você não vai precisar mexer no seu CDB, no seu CDI. Nem pode. Você não pode, você não precisa mexer nisso se você ficar inválido. Você vai ter essa invalidez, o DIT, tudo isso já para garantir que você não precise mexer ali. Entendeu? Então, por exemplo, se você vier a faltar os seus filhos, a sua mulher, como que eles vão fazer para pagar o seu inventário? Eles vão ter que desfazer de algum bem. Eu não sei se o pessoal de casa sabe, mas assim, você tem que contratar um advogado, pagar os honorários, tem a taxa do inventário, tudo isso dentro do valor total dos bens que você tem. Então, Sim. a importância de você fazer esse seguro é justamente para a pessoa que vai ficar, que já está passando por um momento tão difícil, não ter que desfazer de algum bem para ter que acessar esse inventário. Sim. Então, isso que eu acho muito importante a gente também... Porque as pessoas, elas não entendem assim, não, eu já tenho meus investimentos. Não, você não precisa mexer nos seus investimentos. Quando você trabalha seguro de vida, eu vou colocar a minha visão que eu tive, porque eu já estava trabalhando, quando minha mãe faleceu, eu já estava há 15, completando 16 anos já trabalhando em seguro de vida. E o que a gente enxerga, assim, embora eu tenha trabalhado muito tempo com isso, eu nunca tinha sentido na pele, de fato, a importância desse seguro. E eu descobri nesse momento que são 3 pilares que, quando você se torna pai, quando você se torna mãe, você precisa passar para os seus filhos. O primeiro, que a minha mãe me ensinou muito bem, foi a questão da fé. Isso, acho que, porque a fé, ela mantém você com a cabeça no lugar, em momentos de dificuldade. O caráter, que tanto minha mãe quanto você, pai, passaram, a fé também, mas o caráter e a fé é questão para você saber dizer não quando parece o caminho mais fácil, mas que através do trabalho duro que você vai conseguir as coisas de verdade e vai perpetuar aquilo. E também através do dinheiro. É como se fosse uma ponte, né? É como se a gente estivesse se dividindo depois, desde que eu nasci até o momento que a minha mãe faleceu. Ela cruzou uma ponte, que é como se fosse uma ponte que a gente vai chamar de eternidade, e eu cruzo uma ponte chamada continuidade. Só que esses 3 pilares são os que vão sustentar a minha ponte para poder seguir em frente de uma forma honesta, justa. A fé, o caráter e a parte financeira também é muito importante. E é também a parte mais fácil, que é só você assinar uma apólice de seguro de vida. E qual que é o impacto? Se eu não tiver a parte financeira, pode ser que isso corrompa o caráter e pode ser que isso corrompa até a minha fé. E aí essa ponte que eu tenho que cruzar, que a gente chama de continuidade, ela pode não ser uma ponte, ela pode ser um túnel. Ela pode ser um túnel escuro, um túnel que a gente não vê uma luz no fundo. Basta você olhar quantas famílias hoje em dia, quando morre o líder da família, essas famílias elas não colapsam. E em 95% dos casos é por motivos financeiros. Essa família, tudo que foi construído de legado, que eu acho que a fé e caráter são um legado, são destruídos porque não tem essa parte financeira. Seja por causa de inventário, como a Gabi muito bem falou, seja a parte psicológica. Nós tivemos um caso, por exemplo, a primeira coisa que a gente fez quando a minha mãe morreu foi fazer um check-up em todo mundo. Eu fiz, a Gabi fez, o Davi fez, você fez, e nós descobrimos que você estava a uma corrida atrás do ônibus de ter um infarto. Exato. Sim. Né? E aí, Foi quando eu fiz a cirurgia. Foi quando você fez a cirurgia, só que dessa vez a gente decidiu o quê? Não vamos errar.
Vamos usar o que precisa ser feito para que a gente possa fazer a melhor cirurgia, com o melhor médico, no melhor hospital. E com a parte financeira que foi deixada do seguro de vida, nós tivemos tranquilidade, primeiro para superar o luto, para viver o luto de uma forma calma. Segundo, para se preparar para uma outra bomba que apareceu na nossa vida, que foi isso. Sim. Que graças a Deus, e posso também dizer graças à minha mãe, graças a Simone, hoje a gente está tendo essa oportunidade de fazer esse podcast. Poder conversar, poder compartilhar essa história, né? E Sim. se você puder, para a gente concluir, você que é o rei dos legados, Uhum. é o pai, né? E falar um pouco dessa etapa, quando você estava lá em cima, e você estava vendo um portão para você entrar, falando, Josus, vem, o que aconteceu ali? Quando você estava subindo ali? Ali foi mais ou menos como aquele filme O Alto da Compadecida, Felipe. Acho que todo mundo já assistiu aqui. Eu fiz a cirurgia, tá? Eu não imaginei, porque depois, conversando com o Dr. Omar, a cirurgia estava marcada para o dia 22 de dezembro e ele adiou para o dia 27 de dezembro. Quando eu assisti o meu cateterismo, quando ele fez o cateterismo lá, tinha uma televisão, os médicos, todo mundo olhando lá, eu percebi que tinha algo errado. Porque eu não fiz com anestesia. Eu queria assistir. Então eu senti lá o fiozinho, tal, aquele negócio todo, e fiquei olhando para a cara do Diego, do Campos, do Omar, tal, tudo. E depois o que acontece? Quando ele marcou para o dia 27, eu percebi que ele deu o último Natal para passar com vocês. Foi. Eu lembro Não também. é? Porque eu não tinha mais voto. Em 2022. Foi 2022. 3 meses exatamente, depois. 3 meses depois do falecimento da sua mãe. Só que eu tinha um pensamento na minha cabeça, ou vou reencontrar, 2 R's, ou vou reencontrar ou vou renascer. Quando aquela enfermeira pôs a mão na minha cabeça e falou, vai dar tudo bem, o senhor fica tranquilo e tal. Eu falei, filha, eu estou tranquilo, porque eu vou reencontrar o meu grande amor da minha vida, ou vou renascer. Não é? E aí foi feita a cirurgia, vocês ficaram aflitos, foram 12 horas de cirurgia, o coração lá foi tirado, ficou numa máquina, aquele negócio todo e tal. E de repente, quando eu renasci, foi aí que eu vou contar essa história para vocês. Quando você falou da porta, que estavam, vem cá, eu já estava entrando lá, né? Então foi quando eu senti o grande recado, né? Talvez alguns levem na base da brincadeira, mas o grande recado foi mais ou menos que nem o Alto da Compadecida, Gabi. Sabe quando o João Grilo ficou lá em cima e a Compadecida disse, filho, dá uma chance para ele, deixa ele voltar, ele ainda tem alguma missão na Terra. Eu senti igual. Eu estava com ele lá. Não é? E ele disse, Josus, volta, você ainda tem uma missão lá na Terra, que você tem que falar para todos os corretores de seguros que estão me escutando agora, que vocês são anjos travestidos de pessoas. Las Grael disse, foi um anjo que passou em minha vida quando cuidou. Então a diferença do ser humano comum e de um corretor de seguros é que o corretor tem asas, mas ele não consegue ver. Porque a missão dele é proteger os filhos do Criador, que é Deus. Então nós temos essa missão. Foi essa missão que eu recebi, Felipe, de passar para os corretores que eles são protetores da criação maior, que é o ser humano. Sim. Então essa é a missão nossa como corretor de seguros, proteger, não é? Proteger. Sim. Uma vez no Conec, o Geraldo Alckmin, quando era governador de São Paulo, disse, vocês corretores de seguros fazem a parte que o Estado não faz, é a proteção das pessoas, dos bens das pessoas e do legado das pessoas. Então nós somos anjos travestidos de pessoas. Legal, legal. Inclusive, foi legal, a parte mais legal dessa história é quando você acorda, né? Exatamente, porque quando eu acordei... a principal. Né? Quando eu acordei, você estava lá e você falou assim,
Eu sou o Bento, nós estamos em 2040. Eu olhei assustado, estava meio tonto ainda. Aí eu falei, caramba, eu dormi até 2040 e não era, né? Era você. O Bento ainda continuava com 7 anos. Bento é o né? meu filho, que É, o tem Bento- 9 anos. Aí quase você voltou lá pra cima, né? Quase que eu voltei de novo lá para cima, não é? Mas- Bom. Se também tivesse ficado lá, Não, né? Eu estava não, Bom, tudo ao seu sim. tempo. E tudo ao bom, meu tempo. Mas tenho que fazer ainda alguma coisa. Ainda Sim. Deus me deixou aqui embaixo, ainda porque eu tenho muito tempo ainda, né? O Sim. doutor Mar falou que eu tenho mais 25 anos, então vamos aproveitar Sim. esses 25 anos para proteger pessoas, sim. não é? E pra gente concluir, eu acho que de pai, Gabi, também vou, pra gente dar uma última mensagem, a conclusão do nosso bate-papo, que por mim ficava mais uma hora aqui, mas temos um tempo. Então, Gabi, primeiras damas? Sim, eu vou falar para os corretores assim. Eu sei que é um produto assim que muitas pessoas têm um certo receio, medo e não sabem como vender. Quero dizer que a Mister Liber está de portas abertas para o seu Souza, né? O meu pai, ele está aberto para dar uma mentoria para vocês. Nós estamos à disposição também. E ofereçam, porque o não você já tem. Então, assim, quando você vender e mostrar que quando você entregar um sinistro, pagar um sinistro, você vai entender a importância daquilo que você faz. É isso que Sim. eu acredito. Eu vou dar uma mensagem, acho que pro meu cliente. Eu acho que o nosso papel é proteger famílias, né? Nossa profissão é proteger famílias. A minha profissão é essa, desde pequeno. E isso, com o tempo, você vai entendendo. Hoje eu sou pai, eu entendo. A primeira coisa que você faz quando você acorda é beijar o filho, né? Agora eu entendo. O grude. É beijar o filho, é você se preocupar com ele. Isso, de fato, você já está protegendo. Só que vai ter um momento da vida que você não vai mais poder fazer isso. Você não vai mais poder abraçar seu filho, você não vai mais poder dar aquele beijo de boa noite. E a gente não sabe quando. E eu te garanto que seu filho vai sentir muita falta, independente da idade dele. Se ele tem 1 ano, se ele vai ter 35 anos, se ele vai ter 50 anos, isso vai fazer falta. E o seguro de vida nada mais é do que esse último abraço, esse último beijo, esse último acalento que só um pai e uma mãe pode lhe dar. Então, o que eu diria para vocês é que, independente de onde, façam o seu seguro de vida. É o maior ato de amor que você pode fazer pela sua família quando você não estiver mais aqui. Tá? Então é isso. E? Bom, eu queria concluir agradecendo a Porto Seguro, agradecendo ao mercado segurador brasileiro por ter me dado a oportunidade de estar com vocês durante esses 41 anos, parabenizando a Porto pelos 80 anos que ela tem, e um recado para os corretores de seguros: não existe um produto mais nobre na face da terra do que você proteger um ser humano, do que você proteger legados, não é? Aquilo que Deus falou: amai ao próximo como a ti mesmo. E o ato de amor é uma apólice de seguro de vida. Amo vocês, um grande abraço. Não é? Gratidão, Porto Seguro, gratidão, Felipe, gratidão, Gabriela. Gratidão. Amo vocês também. Amém, te amo. Também te amo.